Geralmente quando você é nervoso em demasia, subhanallah, isso se torna uma coisa normal. Porque ah, as pessoas, elas ficam acostumadas com isso. Elas ficam acostumadas em te ver nervoso, subhanallah. O tempo todo você fica nervoso e as pessoas acostumam com isso. Mas quando você é uma pessoa animada e feliz por natureza, e subhanallah, em algum momento você fica com raiva, você fica irado, isso é algo que tem muita significância, tem um significado muito grande. Porque as pessoas, subhanallah, elas sabem que você não fica nervoso por coisas pequenas. Por isso, tipo assim, as pessoas dizem o quê? Tema a ira daquele que é tolerante. Tema a ira daquele que é tolerante. Porque isso é quando você sabe que o que ultrapassou os limites, que ultrapassou uma linha muito séria, subhanallah. Então, quando a pessoa fica nervosa, ultrapassou uma linha muito séria porque a pessoa não fica acostumada, não é acostumada a ficar nervosa. E um dos sinais do hipócrita que o profeta sallallahu alaihi wasallam menciona, que ele diz? É que o quê? Quando eles entram em uma discussão, eles se tornam agressivos, subhanallah. Eles sempre transgredem, eles sempre tipo transgridem alguma coisa no meio do argumento, subhanallah. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: a pior das pessoas são aquelas que o quê? Aquelas pessoas que nem mesmo as pessoas não aconselham mais. As pessoas não aconselham mais aquela que o quê? Ficam iradas demais porque o quê? Porque elas não querem lidar com suas maldades. Quando alguém tem um temperamento que é tão quente, temperamento forte, quente, é esperado que nada vai consertar essa pessoa, subhanallah. Então, eventualmente, as pessoas que os veem entrarem em um ataque de raiva, em um ataque de ira, isso tudo se torna normal. É como se fosse tipo, deixa pra lá. Eu só vou deixar essa pessoa, deixa essa pessoa pra lá, deixa ela terminar, e não vamos tentar corrigir essa pessoa mais, subhanallah. De tão normal que isso se torna. Ninguém dá mais conselhos para essa pessoa, subhanallah. E ninguém mais tenta enfrentar essa pessoa. Ninguém mais tenta conversar com ela e corrigir essa pessoa, subhanallah. De tão normal que isso se torna. Então, no meio de tudo isso, eles fazem tudo em volta, ou todos ficam insatisfeitos com essas pessoas por conta desse temperamento dela. E ferem elas mesmas, subhanallah. Essas pessoas que ficam nervosas, elas ferem a elas mesmas, pois isso torna elas menos conscientes, subhanallah. Porque ninguém mesmo tenta deixá-los conscientes mais e não tenta ajudar mais essas pessoas por conta do comportamento que ela está naquele momento, subhanallah. Então por isso Ali radiallahu anhu, ele tem um dito, subhanallah, que é bem poderoso sobre a raiva. Ele radiallahu anhu, ele relata: o começo é uma loucura e o final é o arrependimento a respeito da raiva, subhanallah. As pessoas que vão a fundo nesses ataques de ira, nesses ataques de raiva, e que Allah subhanahu wa ta'ala facilite para essas pessoas que tentam superar esses ataques, esses temperamentos quentes, essas pessoas que tentam superar isso com sinceridade, que Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Mas as pessoas que vão a fundo nesses ataques, eles começam com o quê? Começam com a raiva, com a ira e terminam com o arrependimento. Então vamos olhar para quem? Vamos olhar para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele nunca era uma pessoa desagradável, subhanallah. Ele nunca ficava nervoso por conta das coisas mundanas. Ele nunca sujava a honra, nunca desrespeitava as pessoas. Ele nunca foi aquele que se tornaria o quê? Se tornaria uma pessoa nojenta, sallallahu alaihi wasallam, no momento de sua ira. Não fazia nada disso, alaihi salatu wasallam. Ao invés disso, subhanallah, nós vemos que o profeta, sallallahu alaihi wasallam, a sua ira era por quê? Por questões corretas. Era por conta de questões corretas. Porque subhanallah, se nós estamos nervosos por causa de Allah subhanahu wa ta'ala, pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala, não pode ser as maneiras de Shaitan. Nós não podemos ter as maneiras de Shaitan nesse momento, né? Se você está nervoso por conta de Allah subhanahu wa ta'ala, pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala, nós temos que ser o quê? Tolerantes. Nós temos que preservar os nossos princípios. Nós não podemos perder a linha nesse momento, subhanallah. Da forma que era o profeta, sallallahu alaihi wasallam. Por isso nós olhamos para quem? Para Musa, alaihi salam. Quando você viu que Musa, alaihi salam, viu as pessoas adorando Kafir, subhanallah. Você olha para Jesus, alaihi salam, quando as pessoas estavam fazendo comércio no templo. Então, nós temos que ver essas questões. E o profeta, sallallahu alaihi wasallam, costumava dizer uma coisa muito bela. Ele dizia: ó Allah, peço a ti a habilidade de falar o que é a palavra verdadeira em momentos de prazer, de felicidade.
em tempos de raiva. Ou seja, o profeta sallallahu alaihi wasallam pedia para Allah subhanahu wa ta'ala para dizer as palavras verdadeiras, tanto no momento de facilidade, de felicidade, como no momento de ira também. Porque às vezes quando nós ficamos em estado de nervo, subhanallah, nós não controlamos mais a nossa própria personalidade, subhanallah. Nós não controlamos as nossas personalidades. Mas ao invés disso, nós deixamos outra pessoa tomar conta de nós, subhanallah, ou a ira tomar conta de nós. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, o que ele está dizendo nessa súplica? Volte para a verdade, que nós voltemos para quê? Para a verdade. Pois é assim em primeiro lugar que nós devemos ser, nós devemos voltar para a verdade. E assim era o profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, o que parecia quando o profeta sallallahu alaihi wasallam ficava nervoso? Porque isso não era normal. Aisha radiyallahu anha, e há um outro sahaba que narra isso também, é relatado que ele nunca ficou nervoso com ele mesmo, exceto quando as proibições de Allah subhanahu wa ta'ala eram o quê? Eram violados, subhanallah, quando alguém ultrapassava esse limite. Então, uma vez que nós ultrapassamos os limites de Allah subhanahu wa ta'ala, o profeta sallallahu alaihi wasallam ficava nervoso com isso. Isso por conta do quê? Pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. E isso pode ser bem difícil ver isso do profeta sallallahu alaihi wasallam, pois, novamente, isso não era normal. O profeta sallallahu alaihi wasallam ficar nervoso não era uma coisa normal. E Usama bin Zayd, radiyallahu anhu, que era tão amado, tão próximo do profeta sallallahu alaihi wasallam, ele relata, subhanallah, quando eu matei um homem na batalha, e esse homem disse, La ilaha illallah, não há divindade além de Allah, mesmo antes de eu matar ele, subhanallah. E ele continua relatando, quando eu pensei comigo mesmo, provavelmente ele disse, La ilaha illallah, não há divindade além de Allah, apenas para o quê? Para escapar da morte, subhanallah. E ele relata, quando eu contei ao profeta sallallahu alaihi wasallam sobre isso, ele ficou muito bravo, subhanallah, ficou muito bravo comigo, me dizendo que você, ya Usama, você checou o coração dele? Você checou o coração dele para ver se, subhanallah, se ele estava dizendo para isso ou aquilo? E ele relata que o profeta sallallahu alaihi wasallam estava tão nervoso comigo que eu queria não ter me tornado muçulmano antes daquele dia, subhanallah. Tipo, eu queria que pudesse voltar o tempo, por exemplo, feito a shahada naquele dia e acabaria com tudo aquilo, subhanallah. Não queria ter cometido aquele ato. E também nós temos a história de um jovem que veio até a casa do profeta sallallahu alaihi wasallam para fazer uma pergunta sobre seus hábitos, subhanallah. E quando nós encontramos que o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele dorme durante a noite, subhanallah, dorme durante a noite às vezes, e o profeta sallallahu alaihi wasallam tem intimidade com suas esposas, e o profeta sallallahu alaihi wasallam também, o que ele faz? Ele come, ele não jejua todos os dias, ele come e quebra o jejum também. Então eram 3 jovens e estes 3 jovens disseram, tipo, bem, ele é o profeta de Allah, é o mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós temos que fazer mais do que ele, subhanallah. Eles pensaram assim. Então quando, subhanallah, eles fizeram um juramento para eles mesmos. O que eles falaram? Que eu vou jejuar e, subhanallah, não quebrarei o meu jejum. E o outro disse o quê? Eu vou ficar acordado a noite toda e vou rezar, subhanallah. E eu não vou me casar, subhanallah. E quando o profeta sallallahu alaihi wasallam escutou a respeito disso, ele sallallahu alaihi wasallam ficou nervoso. E o que ele disse? Ele perguntou, quem que são essas pessoas? Quem são essas pessoas? E ele sallallahu alaihi wasallam disse, nervoso a respeito disso, eu sou o profeta de Allah e ninguém vai o quê? Ninguém vai me ultrapassar em relação à religiosidade, subhanallah. E eu observo a oração durante a noite, mas eu também durmo. Eu observo o jejum, porém eu também quebro o meu jejum. E eu também sou o quê? Sou íntimo com minhas esposas, subhanallah. Ou seja, ele, sallallahu alaihi wasallam, se casou. E qualquer um que fica longe da minha sunna, ou seja, da minha tradição, não é dos meus. Então é assim, é dessa forma quando o profeta, sallallahu alaihi wasallam, ficava nervoso. Quando as pessoas excediam os limites de Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah. E corria o risco do quê? O risco da corrupção e da poluição da religião. Sempre a respeito da religião, do nosso código de vida, em primeiro lugar, estava sempre em primeiro lugar para o profeta sallallahu alaihi wasallam. Agora, o profeta sallallahu alaihi wasallam também, subhanallah, ele não tolerava alguém menosprezando outra pessoa. O profeta sallallahu alaihi wasallam, ele não tolerava isso. Também por quê? Porque isso é da parte da santidade de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, ele meio que, subhanallah, deu dignidade e honra para nós, irmãos e irmãs muçulmanos, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala deu isso para nós. Então, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam vê seus companheiros fazendo piada sobre as pernas de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, por serem finas, o
profeta sallallahu alaihi wasallam, ele ficou extremamente nervoso, subhanallah. E ele defendeu Ibn Mas'ud naquele momento, radiyallahu anhu, subhanallah. E ele disse: vocês estão rindo dessas duas pernas, e eu tenho visto cada uma delas do tamanho de Uhud no dia do juízo final. Falando da grandiosidade daquele irmão, e ficou nervoso por conta das piadas que estavam fazendo naquele momento. Essas são as pernas poderosas, essas são as pernas que têm honra na vista de Allah subhanahu wa ta'ala. Ou também, subhanallah, nós temos a história famosa de Abu Dhar, radiyallahu anhu, dizendo para Bilal, tipo, você é filho de uma mulher negra, subhanallah. E o profeta sallallahu alaihi wasallam ficou nervoso, dizendo que a ele, para Abu Dhar, você insultou usando a mãe dele, subhanallah. E você é uma pessoa que ainda tem alguns resquícios, o que tem alguma coisa dos dias da ignorância, de Jahiliya dentro de você, subhanallah. Então, isso também, nós vemos que o profeta sallallahu alaihi wasallam ficou nervoso, por quê? Porque ultrapassou aqui os limites sagrados, subhanallah, os limites de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas isso é muito interessante, que nós temos outra história que Aisha radiyallahu anha ela narra, que nos tempos do profeta sallallahu alaihi wasallam, teve uma vez que ele ficou extremamente nervoso, subhanallah. Ela diz que foi por conta, a respeito de Khadija radiyallahu anha, e o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele costumava sempre mencionar Khadija radiyallahu anha, subhanallah, como se não houvesse mais ninguém nesse mundo além dela. E Khadija, ela já tinha falecido radiyallahu anha, subhanallah. E eu nunca encontrei ela relata, eu nunca encontrei ela, mas ele amava muito Khadija radiyallahu anha, subhanallah, e sempre trazia ela em alguns momentos. E alguns amigos de Khadija, subhanallah, estavam vivos, e o profeta sallallahu alaihi wasallam costumava o quê? Enviar presentes para eles a qualquer momento. E a qualquer momento que ele escutava a voz da irmã de Khadija radiyallahu anha, o profeta sallallahu alaihi wasallam falava o quê? Allahumma halla, subhanallah. E continuando, então, ela diz que um dia eu disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam a respeito da forma que ele lembrava, que ele mencionava Khadija radiyallahu anha, subhanallah. E ela relata: eu disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, por que você sempre está falando, sempre está nos atualizando a respeito da velha de Quraysh, subhanallah, sendo que Allah subhanahu wa ta'ala, sendo que Allah tem te dado melhor, subhanallah. E nesse momento, subhanallah, ela sabia que havia o quê? Que ela havia ultrapassado a linha, havia ultrapassado o limite. E ela relata: o profeta sallallahu alaihi wasallam se levantou, e a face do profeta sallallahu alaihi wasallam ficou vermelha nesse movimento. E a veia na testa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam saltou. Aquela veia que, quando ele ficava nervoso, essa veia saltava. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: eu juro por Allah, wallahi, Allah não tem me dado nada melhor. Allah não tem me dado melhor do que ela. E começou a dizer: ela acreditou em mim quando os outros desacreditaram. Subhanallah. Ela acreditou em mim quando os outros desacreditaram. Ela me considerou verdadeiro quando outros estavam me chamando de mentiroso. Ela gastou comigo quando outros o quê? Se privavam de mim. Ela e Allah subhanahu wa ta'ala, e Allah me deu filhos através dela, e Allah não tem me dado filhos através de mais ninguém. Wallahi, Allah não tem me dado melhor do que ela. E Aisha radiyallahu anha reconhece seu erro e diz: Ya Rasulullah, me perdoe. Subhanallah, eu jamais falarei sobre Khadija novamente, subhanallah. E o profeta sallallahu alaihi wasallam viu que ela reconheceu o erro e com certeza perdoou ela. E aqui nós notamos que, subhanallah, esta é a maior ira do profeta sallallahu alaihi wasallam. Alguma coisa relacionada à religião, à integridade das pessoas. E nesse momento o profeta sallallahu alaihi wasallam, o que ele podia fazer? Ele poderia ter colocado Aisha radiyallahu anha para baixo, subhanallah, mas o que ele faz? O que o profeta sallallahu alaihi wasallam, com sua gentileza, com sua generosidade, ao invés disso, o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele menciona o que? Ele fala a respeito das características de Khadija radiyallahu anha, ao invés de falar sobre a inferioridade de Aisha, ele diz a respeito da superioridade da Khadija radiyallahu anha, subhanallah. E ele defende a honra da irmã muçulmana dele, da esposa dele, radiyallahu anha, Khadija. E ele honra aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala honrou, subhanallah, as pessoas. Allah subhanahu wa ta'ala, ele honrou as pessoas, os muçulmanos, e por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam honrou ela também, radiyallahu anha. E assim era o profeta sallallahu alaihi wasallam, nervoso apenas por conta de Allah subhanahu wa ta'ala. مولاي صل
وسلم